Gente, nós estamos de volta, nossos especiais de final de férias. Cris Coser, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciano. Sempre um prazer estar com você. Obrigado. E um prazer de estar com vocês também. Vou começar o programa com salva de palmas. A Cris, nossa psicóloga e apresentadora. E a gente teve um tempo pequenininho de volta às telas, né, Cris? E nos brindando sempre com informações, com uma palavra super bacana aí para os teus telespectadores. Ai, que bom. E agora nós temos boas notícias aí para 2026, né? Nosso aplicativo foi homologado, está tudo pronto, então a gente vai ter uma frequência muito grande de pessoas aí nos assistindo e interagindo com a nossa programação. Então vamos iniciar 2026 cheio de novidades, Com certeza. E novidades boas, né? O que isso nos enche, né, de esperança e nos enche de um monte de coisa boa, vontade, né, Luciano, de fazer mais coisas. Com certeza. De abrilhantar muito mais todos os programas, né, que a gente está envolvido. Vou mandar muito legal. Beijos e abraços, desculpa, Cris, para a galera de Capitão Leone das Marques e Realeza, que já está nos recebendo agora, e nós teremos algumas sucursais agora da nossa programação. E um pezinho muito legal lá em Capitão, com Realeza, um pezinho lá em Ubiratã, norte do Paraná, e logo, logo nós teremos no mesmo canal várias regiões participando conosco. E aí a gente vai interagir com o pessoal assim que não vive a mesma cultura que nós temos aqui, mas para falar das dores das pessoas também. Isso é não só das dores, porque tem muita coisa boa que a gente bate papo nos programas. Com certeza, mas é muito interessante, porque quando muda, a gente sai um pouco do nosso núcleo, às vezes as pessoas, né, veem diferente, passam situações diferentes. Sim. Então, cada região, às vezes, tem suas particularidades. E vai ser interessante que a gente vai conseguir partilhar tudo isso. Com certeza. Nesse ano de 2025 teve muitas coisas que nos pegou de surpresa. A participação dos homens, sim, de uma forma muito grande, mandando perguntas, com as dores que o homem tem, principalmente nos relacionamentos. E é mais sobre isso que a gente vai começar essa volta depois desse tempo de férias, né, Cris? Para, de repente, não uma luz, mas um caminho para quem, de repente, está nessa sofrência. Eu acho que é interessante. Até antes da gente iniciar o programa, nós dois estávamos conversando, né? Então, assim, o quanto existe uma pressão sobre o homem, né? Por exemplo, eu me separei, aconteceu um divórcio, a relação não está boa. O quanto a sociedade, todo mundo pressione para que ele realmente volte ativa, para que ele passe por aquilo. Então, existe uma pressão da sociedade, uma pressão muitas vezes financeira. Certo. Então o homem não tinha muito espaço para sofrer, né? É que nem, por exemplo, chegava para um amigo e o amigo dizia assim, não, levanta a cabeça, você tem que passar por isso o quanto antes melhor, você tem que dar a volta. Certo. E a mulher, nesse sentido, ela tem um espaço maior, Luciano, para sofrer. Tem um acolhimento maior? Tem um acolhimento maior. Então, assim, ela tem um acolhimento para chorar, muitas vezes, para falar dessas dores. E os homens, muitas vezes, não têm. Então, talvez, nós temos que o homem não compartilha essas dores, né? Às vezes por vergonha, às vezes por machismo. Sim, né? E até mesmo por aquela coisa, né? Tá todo mundo te pressionando para você não falar mais daquilo, logo, para você passar por aquilo. Então, se você continua naquilo, você se sente errado, certo, né? Você se sente fragilizado, fraco. Então, aí vem a vergonha, aí vem a dificuldade. E eu acho muito interessante que os homens estão superando isso. Estão procurando ajuda, né, Cris? Estão procurando ajuda. E o que é muito importante, porque, assim, certas dores, né, a gente não precisa passar sozinho. Quem disse que a gente tem que aguentar tudo isso sozinho? Eu acho que com um bom bate-papo, às vezes com aquele teu melhor amigo, né, já vai aliviando. Aí procura um profissional, né, que vai te dar uma luz ali de tudo isso que está acontecendo. Para a gente começar o programa, tem um recadinho da Reality para você. Se você busca uma vida sem limitação e entende que na realização dos seus sonhos, ficar parado nunca é uma opção, prazer, nós somos a Reality, uma empresa de soluções de crédito que entende muito de gestão e planejamento, com soluções personalizadas e seguras que cabem no seu bolso e te ajudam a sair da paralisia financeira, seja para comprar sua casa, trocar de carro ou dar o fôlego que a sua empresa precisa. Realize-se, o dinheiro sempre a seu favor.
E eu falo isso todos os dias na nossa programação. Na Realice, o consórcio é levado a sério e é um ótimo investimento. Pensa nisso, investimento. Na Realice, você tem uma consultoria com o Tadeu, com o Rodrigo, toda a equipe da Realice, sobre como você fazer esse investimento de forma segura. Vamos lá, vou começar a primeira pergunta aqui, tá, Cris? Bom, então. Será que de repente dessa modernidade que nós estamos tendo, as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, então elas não dependem mais tanto do marido, seu provedor. Será que por causa disso tudo? Antigamente, vamos puxar por antigamente. O homem era o provedor e a mamãe era a matriarca, que cuidava em casa dos filhos enquanto o homem trazia o sustento. Está havendo, de repente, uma inversão de papéis, ou não inversão, mas a mulher está, muitas vezes, participando na economia ativa daquela casa, daquele lar, muitas vezes trazendo mais dinheiro que o homem. E, de repente, a mulher está assim, mais tranquila para viver uma vida sozinha, e esse papel do homem provedor está ficando de lado. Isso é um problema, é uma solução, ou a gente não está achando um ponto de equilíbrio nisso tudo, Cris? Eu acho que a gente não está conseguindo achar um ponto de equilíbrio nisso. Tudo isso que você colocou, né, de como a mulher conquistou e começou a ocupar esse espaço, trouxe para ela uma liberdade muito grande, né? E talvez isso desresponsabilizou ela também de viver coisas que ela não queira. Então, o que você sente às vezes das pessoas? Muitas vezes você vê as pessoas casando naquele sentido assim, tudo bem, se for bom, vai dar tudo certo. Se não for bom, tudo bem. Tá muito fácil para descasar agora também. Descasar é bom, né? Então, mas é isso, né? É isso. Então, sabe aquela coisa que tinha aquela responsabilidade? Não, eu preciso fazer algo para que isso dê certo. Então, o que acontece muitas vezes, Luciano? Uma pessoa do casal, às vezes, se esforça para que aquele casamento aconteça realmente. Certo. Mas a outra não está preocupada com isso, sabe? E muitas vezes, essa que não está preocupada, ela só se dá conta de que aquilo era bom e que poderia ter dado certo e que poderia ter sido bom quando ele não existe mais. E daí vem aquela sensação, puxa, poderia ter feito algo por isso. Geralmente é assim, né? A gente dá valor quando perde alguma coisa que a gente... Às vezes está cômodo. Está cômodo. É aquela coisa, né, de que todo dia está ali. Então é como se você tivesse um controle sobre aquilo. Né? Não, essa é a minha vida, está tudo organizado. E a gente esquece de que as pessoas, tanto quem partilha a vida com a gente, as amizades, a família, a gente precisa cativar eles. A gente tem que trazer algo novo. Então a gente tem que se preocupar em deixá-los bem ao nosso lado. Com certeza. Né? E outra coisa bem importante também é a admiração. Hoje é um sentimento que não está existindo. Em muitos casais não existe mais. E perdeu a admiração? Perdeu-se a admiração. Então você vê as pessoas falarem do outro de uma forma, sabe, uma coisa... Eles deixam isso num senso muito comum. Certo. E de repente você vê um casal, quando um se refere ao outro, com admiração, com respeito, sabe? É diferente isso. Então a gente tem que levar em conta assim, uma série de fatores. Cada caso é um caso também, né, Cris? Cada caso é um caso. Mas essa questão que você levantou, eu acho que é uma questão que borbulha. Assim, é uma questão muito, muito interessante, que a maioria dos casos, por trás disso, existe uma questão de independência financeira. Eu não dependo mais de você. E aquilo parece que se torna um orgulho, sabe? Então eu não partilho mais, eu quero ser mais. E a gente perdeu. Um dia nós estávamos conversando e você falou assim, Cris, ninguém mais namora, ninguém anda de mão dada, ninguém está num restaurante, troca um carinho. Vamos fazer o seguinte, sobre essa parte do namoro, a gente vai aumentar o tempo do programa hoje. Vamos falar no próximo bloco? Vamos. Então, não saia daqui, senão você perde.
tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. O agro começa no campo, mas ganha o mundo e acontece em todo lugar. Do plantio à colheita, da lavoura à indústria, das estradas ao Brasil inteiro. Acontece nos mercados, nas feiras, nos armazéns e nas mesas. Em cada canto onde o campo é indispensável. O agro acontece em você e se fortalece com as parcerias que te fazem crescer. Sicredi no Show Rural. O agro acontece aqui. Sicredi é ter com quem contar. Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte. Amor pelo esporte. Sua casa completa com a Cobb. Ar-condicionado, TV, caixa de som, air fryer, cafeteira, liquidificador e muito mais. Serão 3 sorteios incríveis e para participar é fácil. Comprou qualquer produto da marca Cobb, você já está concorrendo, seja na loja física da Madrid Center ou no site. Mas corre, porque o primeiro sorteio vai ser dia 31 de janeiro. Mais conforto, mais tecnologia, mais Cobb na sua casa. Só a Madrid Center faz isso por você. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Gente, nós estamos de volta. Hoje a Cris não está como apresentadora, está como minha entrevistada hoje. E o programa já começou assim muito bom, o primeiro bloco, com algumas informações, e pode ser informações, não dicas ou uma palavra assim de consolo, né? Não, informações. Algo que a gente está conversando e que você aí pode estar passando por alguma situação e aproveitar isso, né? Como qualquer outra coisa que você ouve uma conversa assim e que você possa fazer bom uso. Com certeza. De tudo isso. Gente, nós estamos próximos de lançar o nosso novo aplicativo. Agora, sem bandeira, não precisamos mais de uma operadora de internet para estar hospedando o nosso aplicativo. Detalhe, nós teremos a nossa Conexão TV agora não só para Medianeira, mas para uma região muito grande do Paraná, dividindo nossa programação com outras realidades também. Acho que vai ficar muito legal. E dentro disso tudo, nós teremos todos os outros canais regionais também. Nossa. Né? Então você vai baixar de forma gratuita o nosso aplicativo e logo nós estaremos lançando para você em alta qualidade de imagem e não precisa mais da anteninha, viu, Cris? Tudo por internet. Qualquer internet que você receber na sua casa ou no seu celular. Vai nos assistir. Quer assistir Globo? Troca de canal como se troca no controle remoto da sua casa. Olha que interessante. Né? Quer assistir o SBT, todos os outros canais regionais, todo nesse aplicativo. E outros canais musicais,
de filmes e muito mais, vai ser super bacana, viu, Cris? 2026 cheio. Mas o legal do nosso aqui é porque nós teremos TV aberta em comunidades que não chegam às grandes emissoras. A gente vai fazer uma TV bem pertinho da nossa comunidade. E aí tem Cris Coser respondendo suas perguntas e pode estar entrevistando muita gente legal, né, Cris? Nossa, trazendo muita coisa, né? Porque isso daí vai expandir, né, Luciano? O quanto isso vai expandir. E falar dos nossos amores também, né? E não só das dores, né? Falar de outras coisas também, né? Perdeu o primeiro bloco? Volta aí daqui a pouquinho ou assiste e depois volta para assistir o primeiro bloco. E você lembrou que uma vez a gente falou que a gente não namora mais. Verdade. Né? Mas não é só de agora. Meu relacionamento com Dona Diandra, a gente namorou muito pouco e resolvemos, né, ter uma vida como casados. Então a gente teve muito pouco, e eu coloco isso como um exemplo, a gente teve muito pouco tempo para namorar e se conhecer bem. Então lá em casa os nossos gostos são totalmente diferentes. Né? Eu não gosto da música que ela gosta, ela não gosta das músicas que eu gosto, enfim. Então a gente tem muitas diferenças. E essas diferenças, querendo ou não, atrapalham no relacionamento depois de um tempo. Atrapalham, por causa que assim, você acaba tendo focos diferentes, né? Então a gente tem que namorar mais, conhecer mais a pessoa. A gente tem que conhecer. Mas uma coisa também interessante nisso tudo é essa fase do namoro, você tá se conhecendo. Mas tem aquela coisa também, né? Que a gente mostra no namoro a nossa melhor parte, né? Então, realmente, a gente vai ter aquele conhecimento quando a gente convive mesmo. Certo. E quando a gente tá nessa convivência, Luciano, muita coisa que talvez eu não gostasse, você vai desenvolvendo. Aquilo é que nem comida. Eu nunca gostei de comer isso. De repente, nossa, eu estou desenvolvendo meu paladar para isso. Certo. Que a outra pessoa gosta. Então, talvez a gente dá uma chance. Aí tem alguns exemplos de dentro da família também. O Piscinatito, meu irmão, pensa num alemão teimoso. A vida inteira ele só comeu bolo, nega maluca, e o sorvete dele era só de chocolate. Aí ele começou um namoro, agora matrimônio com Dona Joa, e aí um dia ele experimentou um sorvete de banana. E ele ficou maravilhado com aquele novo sabor. Foi através do coração. Através do coração. É legal essas descobertas, hein? Não, é interessante porque assim o outro pode te trazer muita coisa. Né? Então é uma coisa de aceitação. É uma coisa de aceitação. É que nem, por exemplo, assim, eu nunca tive paladar para vinho, muito, antes. Certo. E daí quando eu casei, o meu marido adora vinho. E daí ele estudou muito, né? Que ele é agrônomo. Eu acho isso legal. Dá uma matéria bacana aí, viu? Ele estudou muito e tal. E, gente, muito interessante. Eu fui desenvolvendo meu paladar e hoje, nossa, eu já sinto... Você vai tendo conhecimento. O olfato, o meu paladar, como é que eu vim... Então, é interessante, as coisas agregam a tua vida, né? Eu acho que a gente fica muito mais rico com essa troca. Mas voltando a falar do namoro, Luciano, daquela coisa boa... É uma coisa que a gente não pode se perder. Porque as pessoas casam, acham que pronto, mas tá tudo certo. Namoro de qualidade, tá, Duda? Nada de quantidade, porque com 40 anos eu vou liberar ela para namorar, tá? Com 40 anos eu acho que tá bom. Uma idade boa, né? Não, então desculpa a brincadeira agora, né, Cris? Mas olha, o papai já está com ciúmes. Mas é namoro de qualidade. Sim. É uma coisa realmente... Tudo no seu tempo. Que acrescentar. E é interessante a gente ter pessoas que acrescentem a nossa volta. Então, mesmo uma conversa, sabe? Certo. Uma conversa informal. Como é bom você conversar com alguém que te traz algo novo. Então, assim, aí perpassa a admiração no casal. Dias das pessoas quererem conversar. Hoje as pessoas chegam no restaurante, cada um pega seu celular, nós estávamos gravando, né, dias atrás nós estávamos gravando lá no Que Delícia. E chegou um casal muito novo que sentou numa mesa do lado, e aí enquanto vocês gravavam eu fiquei prestando atenção. Eu acho que a maior parte do tempo que eles conversaram foi para fazer o pedido. Pro garçom. E aí um no celular, outro no outro. E daí você vê, cada um está no seu celular, cada um tem os seus interesses, cada um está vendo sua rede social e as pessoas estão se distanciando. Que pena.
E as pessoas Tem não que voltar. percebem, Luciano. É interessante que as pessoas só percebem quando elas estão distantes. Mas não sei se a gente pode usar essa coisa assim do vício da tela. Quando a gente usou esse exemplo agora do casal lá, né? Sim. Mas às vezes eu me vejo em casa. Cris, lá em casa somos eu, Diandra, Pedrinho e Duda. E muitas vezes nós estamos sentados na sala, na frente do televisor, e cada um no seu mundinho ali, né? Eu assistindo as minhas coisas, a Diandra dela, o Pedro jogando e a Duda com as coisas da aborrecência dela agora. Né? Então, como que a gente vai melhorar isso? Colocando regras, será que fica bom? Talvez não colocando regras, porque as crianças vão achar, nossa... Não é legal, colocou regras já não obrigação, fica bom, né? Mas talvez a gente transformando alguns momentos em algo que seja em comum. Sure. Então hoje a gente vai fazer vamos fazer um passeio, hoje a gente vamos fazer um jantar aqui em casa. Então vamos para a cozinha, né, Duda, você vai arrumar a mesa para nós, fulano vai fazer isso, qualquer coisinha que eles façam. Fazer todo mundo junto. Envolver as compartilhar. pessoas. E Duda, você para de me tirar sarro quando quando eu vou lavar a louça em casa, a Duda faz uma festa. Porque eu tô lavando para me provocar. Né? Você para com isso, hein? Então agora, olha, já pode deixar ele oficialmente um pouco. Mas é interessante isso. E é isso, daí você viu? Aí um provoca o outro, Sim. Daí vocês brincam, então descontrai. Aquilo é bom. Os bons sentimentos vão fluir dessas coisas. Né? Já que a gente está aproveitando e falando de coisa boa, investir no litoral é coisa boa, principalmente morar, né, em meia praia. A gente tem uma parceria da Corretores Seleto com a galera da Conrado Empreendimentos. E nós estamos dando algumas dicas de bom investimento no litoral catarinense. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Direto e reto, então, para Corretores Seleto, ou você entra em contato com a nossa produção e nós fazemos aquele, o atalho para você ir direto lá para Corretores e também para a galera da Conrado para fazer esse belo negócio. E ter um apartamento na praia é bom, né? Para investimento. E depois olha o calorzinho que tá, gente. Imagina você agora. Nós, com o nosso programa lá na praia. Eu acho que uma hora a gente chega nisso, né, Cris? Outra coisa. É muito bom. E tudo que a gente estava falando, né? Leva a sua família, faça momentos bons lá. Vocês vão voltar das férias, nossa. E vamos completar aqui, já que a gente falou de namoro, os casais com um pique de luz, mas a gente continua aqui. Mas os canais, a gente só perdeu o sinal aqui, né? Não devem deixar de namorar. Não. Mesmo depois de bom tempo de casados, né? Nossa, não é tão bonito quando a gente vê aquele casal de pessoas idosas já, né?
e que elas estão andando de mãos dadas, que elas estão assim trocando carinho, que uma brinca com a outra, sabe? Então acho que isso a gente não pode perder nunca, porque às vezes a gente vai vivendo no automático e a gente começa a ficar meio fria, certo? Né? Isso é as mulheres. Então os vamos homens, namorar, né? Então vamos namorar. Antes do casamento, depois do casamento, não deixa isso terminar nunca. Vamos pro intervalo? Vamos. Né? Porque pelo jeito lá fora tá caindo o mundo, né? E a gente tá com alguns piques ou pico de luz? Picos de luz. Picos de luz. Já a gente volta. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. O agro começa no campo, mas ganha o mundo e acontece em todo lugar. Do plantio à colheita, da lavoura à indústria, das estradas ao Brasil inteiro. Acontece nos mercados, nas feiras, nos armazéns e nas mesas. Em cada canto onde o campo é indispensável. O agro acontece em você e se fortalece com as parcerias que te fazem crescer. Sicredi no Show Rural. O agro acontece aqui. Sicredi é ter com quem contar. Tecnologia original? Aqui tem. Preço bom? Também. Se você acha que já conhece todas as lojas do Paraguai, espera até ver isso. A Intershop é uma loja de 39 anos de história, trazendo tudo o que você quer em produtos importados. Somos representantes oficiais da JBL, temos a única seleção high-end da fronteira, linha completa da Apple, o que há de melhor em perfumaria e tudo o que você precisa para equipar a sua casa. Aqui você encontra qualidade, procedência e o melhor preço. Vem conhecer e aproveitar nossas ofertas exclusivas. Intershop, a loja certa para suas compras no Paraguai. Estamos de volta, agora sem o pico de luz, eu acho, né? De repente. O tempo fechou lá fora, foi só a gente falar em praia, em sol, e a gente querer ir pra praia. Será que o universo conspira? Eu acho. Uma dúvida, Cris, Oi. E às vezes a gente, em cima das perguntas que você responde e das perguntas que chegam, a gente acaba estudando um pouquinho e ouvindo outras opiniões. E eu via um tempo atrás, não sei se um psicólogo, o que era, ele estava falando da relação dos casais e com relação a muitas vezes as mulheres não aceitarem muitas coisas dentro do matrimônio, são, na maioria das vezes, pessoas que cresceram sem a presença do pai no relacionamento. Até onde que isso pode influenciar? A fulana de tal lá teve a criação só da mamãe porque perdeu o pai muito cedo, ou os pais se separaram e ela não teve a figura paterna junto. E às vezes essa figura paterna ausente, ela não que desconta no marido, mas aí tem alguma coisa com relação a isso? Tem.
Tem, por causa que muitas vezes essa pessoa, ela busca, quando ela começa a namorar, quando ela começa a conhecer as pessoas, alguém que faça essa figura paterna. Do pai. É alguém que realmente acolha ela, alguém que traga segurança, né? Porque quando a pessoa precisa de uma figura paterna, ela está se sentindo insegura. Então ela precisa de segurança. Então, às vezes a pessoa busca tudo isso. E de repente, daí ela idealiza esse homem, entendeu? Então existe um homem real e um homem que eu idealizei. Certo. Aí eu caso, aí eu vou conviver todo dia com esse homem. Aí eu vou ver esse homem real, que é o homem do dia a dia. E daí vai discordar daquela pessoa que eu idealizei. Aí a pessoa entra em conflito. E ela, muitas vezes, o conflito se torna grande porque ela não tem esse, vamos dizer assim, você não está consciente. Certo. Eu busquei meu pai nela, entendeu? Então ela entende aquilo como meu casamento não deu certo, dá tudo errado, sabe? E, de repente, quando se misturam esses sentimentos, pode ser assim, não sei se sentimentos é a palavra certa, pode acontecer com uma das perguntas que chegou de um casal que está há um tempo juntos, ele num quarto e ela em outro quarto por mais de 2 anos, convivem como amigos, o relacionamento não existe de casal, mas de uma amizade muito grande, mas cada um no lado da casa. Vivem como amigos e separados, corpos separados. Mas aí ela continua fazendo projetos de vida junto com aquela pessoa. Talvez isso pode acontecer por causa disso também? Pode, porque aquela pessoa se torna algo ou paternal ou fraterno, que é o irmão, né? Então, assim, eu partilho, né? Nós habitamos a mesma casa, estamos no mesmo lugar, mas a gente não partilha a nossa vida. E a pessoa, às vezes, ela fica tão acostumada com isso, começa a ser assim, puxa, tão comum para mim isso, que ela não consegue se imaginar em outra situação. Às vezes ela nem se dá conta de que ela transformou o relacionamento dela em algo que não existe mais. E lembra quando a gente falou do distanciamento, Luciano? É interessante porque as pessoas não se distanciam, como esse caso que você me trouxe, do dia para a noite assim. Esse distanciamento, conforme você me relata de todo esse tempo, é um distanciamento que veio se formando. Então as pessoas deixaram de namorar, as pessoas deixaram de fazerem coisas boas juntas, as pessoas focaram cada um no seu trabalho, né? A mulher, pelo que você me relata, muito mais que o homem. Então você vê que nessa fase o homem está sentindo falta de um relacionamento, de um casamento. E a mulher ainda está naquela fase de que aquilo não... Para ela está tudo normal. Está tudo certo. Está tudo certo. Então é interessante, né, essa pessoa que está se sentindo incomodada, buscar ajuda. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente está numa relação ou a gente espera, né, no convívio com a família, no convívio com o cônjuge, no convívio com a sociedade, que as pessoas mudem. E quando a gente busca terapia, aonde vai ocorrer essa mudança é aqui. Então, você mudando, você tendo algumas atitudes diferentes, muda aquilo que está na tua casa. Aí você pode dizer, ai, Cris, mas eu já tentei tanta coisa. Não muda. Mas assim, algo vai trazer para você. Por causa que todas essas mudanças, essas tentativas tuas, se não forem frutíferas, você vai chegar lá e dizer, puxa, eu não quero mais isso. Entendeu? Aí ela vai te levar a uma decisão. Então, de alguma maneira, a terapia vai te ajudar a encontrar algum caminho. Então a receita é procurar um profissional. É interessante. Porque que nem a gente falou assim, um bom papo com um amigo é legal, é maravilhoso, né? Às vezes tudo que a gente precisa é a gente combinar um café, sair ali, tomar um café e voltar para casa animado. Mas se a gente parar para pensar, sempre alguém que é amigo da gente vai dar palpite.
vai dizer assim, Luciano... Mas às vezes o palpite não é legal, né, Cris? Não, vai dar pitaco na vida do outro. Existe isso. Daí vai dizer assim, não, você está vivendo isso, mas faz isso, é porque isso daqui... E assim... E às vezes vai te deixar mais confuso. Às vezes o pitaco errado vai acabar com um relacionamento que pode voltar a ser bom. Então, assim, como que funciona a terapia? É uma coisa interessante até da gente falar, né, para o telespectador. Você vai para a terapia e você vai sentar num lugar que é seu. Certo. É como se você sentasse aqui, é um ambiente só seu. Então aqui vai estar o teu desejo, a tua história. Então, tudo que movimenta o setting terapêutico vem de você. Então, o terapeuta não vai estar lá para dar palpite na sua vida. Ele vai estar lá para trabalhar naquilo que você diz e ele fazer você se ouvir. E muitas vezes ele vai te questionar sobre algumas coisas. Aí, o que acontece? Esses questionamentos abrem a nossa visão. Você está entendendo? Mas o caminho sempre somos nós que vamos fazer. Então essa é a diferença. Eu vou buscar um caminho novo para mim que eu construí. Certo. Né? E quando você fica no meio, né, dos amigos e tal, então muitas vezes você percorre um caminho que as pessoas acham que você deve seguir, mas talvez não seja nem o que você queira. O programa hoje é quase um podcast, né? É verdade, ó. Vamos lá, está na hora de faturar também, né? A criançada está voltando para a escola, material escolar está aí, né? Os olhos da cara para todo mundo, mas eu vou te dar agora o endereço certo. Você vai lá para Maronese Casa e Construção, tem de tudo, né? Você constrói com a Maronese, você decora com a Maronese, você presenteia e agora nesse período, né? Material escolar das melhores marcas com parcelamento do jeito que você gosta. Gente, ó, a gente veio aqui para Maronese Casa e Construção para falar de material escolar, né, Isadora? Isadora e Antônio. Então tem fator fofura agora nessa entrevista. Tem de tudo aqui para voltar a estudar? Muito legal? Sim. Muito bom. E as principais marcas estão aqui, né? Sim. O que tem de mais legal aqui? Tem as borrachas. Você acha mais legal as borrachas? Você já fez a tua lista de material escolar? Ainda não, mas E aí? O que você vai completar no teu material escolar? Tem uns cadernos aqui muito legais também. E tem várias coisas diferentes, que eles são tipo uma borracha e um apontador ao mesmo tempo. Então, papais e mamães, a preocupação com o material escolar terminou. Vem direto aqui para Maronese Casa e Construção. Pode parcelar? Em 10 vezes. Gente, 10 vezes dos cartões. Tudo isso aqui na Maronese Casa e Construção. Então, material escolar, ó, vem para cá. Sempre de muita qualidade, né, Luciano? Não esquecendo, né? Você viu que aí na matéria agora teve também o fator fofura com os filhotes da Ana. Né? E o vô Milton fica lá assim, ó. Né? Todo vô é babão, né? Mas tem que ser, né, gente? É uma fase muito boa da com certeza. vida. Deixa o seu Milton babar muito, né? Milton e Companhia Limitada. Às vezes a gente fala mais do Milton porque é quem a gente mais tem contato, né? É verdade. Mas é muito legal isso tudo. É a família Maronese, né? Faz parte da nossa vida também, né? É uma família que está sempre aí presente, que nem você falou, em tudo que você precisar, a família Maronese. Você sempre vai ter alguma lembrança, ou do mercado, ou agora do novo lojinha aí do Milton. Vamos para o intervalo? Vamos. Já a gente volta. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda
ainda aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para sua casa temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo TV por assinatura e Watch Brasil Viarnet Telecom. Tem Frimeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Frimeza, quem experimenta, recomenda. Quando o terreno muda, é o Bravos TA que mostra do que é feito. Feito para quem não foge do desafio. Asfalto, lama, pedra ou areia, nada detém sua força. Com desenho agressivo, aderência extrema e estrutura reforçada, o Bravos TA garante controle total em qualquer situação. É tração, resistência e desempenho no mais alto nível. O pneu ideal para quem vive o caminho, não importa onde ele leve. Neopar Bravos TA, potência e confiança em todo o terreno. Vá além. Vá de Neopar Bravos TA. Gente, nós estamos de volta. No bloco passado a gente falou sobre relacionamentos, vamos recapitular um pouquinho sobre a falta da figura paterna, às vezes atrapalha um pouquinho no relacionamento do casal. E aí quando o relacionamento não tá bom, Cris, né? O homem tem a dificuldade de se abrir com outro amigo e coisas assim. Procurar aquela melhor amiga da esposa para ver se ela ajeita a situação é bom ou ruim. Você sabe que eu já pensei nisso? Não que a minha relação hoje esteja ruim, mas a gente, num tempo de casamento e de matrimônio, a gente tem esses altos e baixos. E aí a gente pensa assim, poxa, vou procurar a ajuda lá daquela amiga dela ou da prima. E aí o troço fica pior ainda. É bom isso? É que nem a gente estava falando agora, a opinião dos outros de fora é pior às vezes, né? É muito interessante, porque acho que assim, quando você está sofrendo por algo, você está tendo dificuldade com alguma coisa, você busca uma salvação. Certo. Entendeu? Alguém que vai te trazer um respiro. Você está se afogando. Você quer o quê? Uma boia, né? Às vezes não dá certo, tem cuidado. E nem sempre, às vezes a boia vem furada, certo, né? Porque dependendo, a pessoa vai te deixar muito mais confuso. Né? E o que a gente vê assim, isso já chegou muito no consultório, das pessoas que desistiram das relações por influência. Dos amigos? Dos amigos. Da família. O homem, você vai procurar, às vezes, o homem vai procurar a ajuda de um outro homem, tem aquela coisa do machismo e ele vai falar, não, cara, a vida segue, mulher tem de monte. Sim. Como o homem tem de monte também. Então, e daí a pessoa, às vezes, ela se empolga com isso. Então, por exemplo... Vai sofrer muito mais depois. Ela não quer lidar, né? Porque, por exemplo, olha, meu casamento não está dando certo, então eu tenho que me envolver e tenho que lidar com aquilo. E isso, para a pessoa, isso cansa. E tem que procurar a solução, né, Cris? Tem que se envolver naquilo. E as pessoas querem algo rápido. Então, às vezes, o amigo diz, não, olha, a meninada tá tudo aí, meu Deus. E tanto para a mulher também. E a outra pessoa se ilude com isso. Mas qualquer pessoa que você vai se relacionar demanda um custo. Com certeza. Demanda trabalho. Senão ia ser tudo muito fácil, não, demanda dedicação,
demanda um monte de coisa. Aí a gente olha os velhos casais, vamos colocar exemplos da nossa família. Meu pai e minha mãe estão juntos há sei lá quantos anos, já perdi as contas, né? Eles já brigaram, eles já tiveram perrengue, já discutiram, e agora está uma relação assim super legal dos dois. O meu pai toda hora incomodando e espetando minha mãe tira aquele sarrinho lá do meu pai também, e é um relacionamento muito bacana. Daí você fica pensando, poxa, às vezes, no calor da discussão ali, você vai chutar o pau da barraca e não vai viver isso. Né? Porque no calor da discussão, pensa, são duas pessoas que as duas pessoas às vezes estão enfurecidas com alguma situação. Então, assim, ninguém está falando às vezes... E nunca vai ser um mar de rosas, né? Não, o que sente, né? Então, assim, a gente tem que levar, talvez, um pouco mais leve. Então, você tem que saber que você vai, às vezes, discordar de muita coisa, às vezes a gente vai brigar por muita coisa. Mas o que tem que falar mais alto? O amor. O amor, né? Você vai discutir. Sim. Você vai ter vários períodos da tua vida que as coisas não vão estar legais. Mas do outro lado você tem que pensar muito nos teus filhos, eles não têm culpa das coisas estarem dando errado, né, Cris? É verdade. E muito cuidado com os conselhos, né? Sim. Às vezes eu dou uma de Faustão aqui, eu faço a pergunta e ajudo a responder. Mas é assim, como é que você vai? Casado vai pedir o conselho de um amigo que é solteiro. Não vai dar certo, ele não passou por isso. Né? Então tem que ter muito cuidado nisso. Ou aquela pessoa que já se separou 1000 vezes, ela vai dizer assim, você nem sabe, o que você está perdendo tempo levando essa vida. Olha, analisa a vida dela, se está legal então. Mas assim, cada um tem uma maneira que quer levar a vida. Então vai ter gente que quer viver sozinho o resto da vida. Tranquilo, tá tudo bem. Mas tem pessoas que vão querer viver o que teu pai e tua mãe vivem. Agora, assim, nós temos que dar um tempo para isso, né? A gente tem que fazer isso acontecer. Tem a crise dos 10 anos do casamento, Cris? Tem. Eu te cortei aí porque eu acabei lembrando disso. Então, imagina, já estão há mais de 50 anos juntos, se de 10 em 10 anos dá uma crise, tem que ter amor ali, né? Existe essas crises que a gente brinca, é aquela assim, que o tempo vai passando e daí a gente vai se acomodando, né? Então, a gente tem que mexer com tudo isso. A gente tem que surpreender com tudo isso. E a gente tem que buscar ali dentro coisas novas. A gente chegou nesse pedido de ajuda, né, Cris? Então, procurar um psicólogo. Vou colocar uma opinião minha, né, como pessoa, e eu sei que, de repente, você não vai poder colocar a tua opinião agora, certo? Gente, quando você for pensar em constelação familiar, eu não sei o que você pensa disso, mas primeiro vai estudar os fundamentos da constelação familiar e quem começou com essa porcaria. Para mim, porcaria. E muito cuidado com quem está aí nessa mentoria de constelação familiar, porque quando a gente para conversar, homens, depois do futebol, e que as esposas procuraram a constelação familiar, a família terminou. Você entendeu? Os filhos sofreram, aí, depois de um tempo, se tenta voltar. Mas aí, às vezes, tem algumas feridas que não saram mais, né? Então, muito cuidado. Todas as experiências e os exemplos que eu tenho de constelação familiar, estou falando eu, não é a Cris, muito cuidado. Então, quem que começou com isso tudo? Para mim, uma porcaria. Vai pesquisar quem que começou a constelação familiar, o que ele pensava com relação à família, o que ele pensava com relação ao amor. E aí você me fala se isso pode dar certo ou não. Acho que o Luciano levantou uma questão importantíssima, gente. Isso, assim, é sério, uma questão muito séria. Toda vez que você for buscar auxílio, ajuda, busque, mas assim, veja aonde você está indo. Tem o profissional bom e o ruim em todas as áreas, né, Cris? Claro, em tudo. Que nem, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia plástica. Você vai fazer uma cirurgia plástica porque você quer ficar bem, quer ficar muito mais bonita, né? Ter um corpo melhor, um rosto. Então, você não vai procurar o pior, você vai procurar o melhor. Então, assim, em todas as áreas, em tudo. Então as pessoas vêm te oferecendo um monte de coisa. Bom, você abre a internet, tem 1000 receitinhas. E agora tem o médico Google, né? Aí é complicado, né, Cris? E depois, assim, a gente tem que procurar um bom profissional, porque os profissionais que vão fazer um cursinho aqui, um cursinho ali, às vezes eles abrem feridas na tua vida e não te ajudam a fechar.
Então eles colocam situações que podem ter ocorrido, mas depois não tem uma continuidade. Então como é que você vai lidar com isso? Entendeu? Então o quanto é importante. Eu quero buscar, eu acho que isso é legal, então se informa, busca ajuda, mas assim, algo que seja muito consciente. Pesquisa o profissional que você vai procurar. E outra coisa, tenha poder de reflexão. Se você procurou alguém e que essa pessoa te conta que tudo é muito fácil, que você vai resolver tudo assim... Se fosse tudo fácil... Então, assim, desconfie. Com certeza, Isso é que nem igreja. Né? Então, assim, às vezes uma pessoa, não, porque você vai mudar de religião e todos os teus problemas serão resolvidos. Gente, não. A religiosidade é o lugar onde você vai se encontrar que você se sente bem. A espiritualidade é algo maior que contempla tudo. Então a gente tem que unir essas coisas. Dá para resumir bem, né? Claro. Você vai procurar um cirurgião plástico, você vai pesquisar se o cara é muito bom. Um dentista muito bom, qualquer área é muito boa. Quando você vai procurar alguém, um psicólogo, vamos colocar no psicólogo aí, porque você está com um problema dentro da tua família, pesquisa, o cara é separado, ela é separada, a família desse psicólogo deu certo ou não deu certo, de onde que é a formação dele, como é que muitas vezes você vai procurar a ajuda de uma pessoa, por mais que aprendeu com os livros, mas não tem a vivência do dia a dia, que nunca casou, que não tem uma sexualidade definida, não vai dar bom, Cris. Não vai dar bom. E a gente tem acostumado e acompanhado algumas barbaridades que vêm desse exemplo que eu usei agora, que são muito ruins. São desgastantes, né? E daí, assim, porque você não pode pegar uma teoria e às vezes se transformar em algo muito simplista. Nada é simplista. Você ir fazer terapia não é simplista, sabe? O dia a dia de você se conhecer não é simplista, se relacionar com outra pessoa também não. Então a gente não pode, né, dizer que tudo na nossa vida é por conta de algo que alguém fez ou de que aconteceu lá não sei aonde. E a nossa responsabilidade nisso tudo. E em cima da nossa responsabilidade, às vezes, muitas vezes, como casal, entre eu e você, tem os agregados, que são os filhos que sofrem, às vezes, por falta de informação, por ego, que é uma coisa que não pode ter dentro do relacionamento. Tem uma hora que a gente tem que descer um degrauzinho e tentar conversar. Ô Cris, o programa vai ficar muito grande, né? Eu vou chamar mais um intervalo para a gente ganhar R$2.000 por dia. É isso aí, né? E eu vou entrar na última pergunta que eu tinha separado aqui. Mais um amigo meu, ele anda tão carente, esse cara, que esses dias ele colocou um exemplo, eu não sei se a gente já comentou em algum programa, né? Que alguém visitando ele, uma mulher visitando ele, foi tomar um cafezinho e deixou a marca de batom ali na xícara, e ele colocou a boca ali, de tão carente que ele anda, que não beija há muito tempo, para lembrar o gosto que tem um beijo. E aí? E assunto para o próximo bloco. É isso aí, não saia daí, que é interessante. E agora? Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. O agro começa no campo, mas ganha o mundo e acontece em todo lugar. Do plantio à colheita, da lavoura à indústria, das estradas ao Brasil inteiro. Acontece nos mercados, nas feiras, nos armazéns e nas mesas. Em cada canto onde o campo é indispensável. O agro acontece em você e se fortalece com as parcerias que te fazem crescer. Sicredi no Show Rural. O agro acontece aqui. Sicredi é ter com quem contar. Para quem não abre mão de um desafio, Planeta Esporte. Artigos esportivos, da caminhadinha do final de semana ao profissional. Levando a você um mundo mais saudável há 20 anos. Planeta Esporte, a
amor pelo esporte. Sua casa completa com a Cobb. Ar-condicionado, TV, caixa de som, airfryer, cafeteira, liquidificador e muito mais. Serão 3 sorteios incríveis e para participar é fácil. Comprou qualquer produto da marca Cobb, você já está concorrendo, seja na loja física da Madrid Center ou no site. Mas corre, porque o primeiro sorteio vai ser dia 31 de janeiro. Mais conforto, mais tecnologia, mais Cobb na sua casa. Só a Madrid Center faz isso por você. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Gente, ó, o programa de hoje foi um podcast com a Cris. A gente bateu um papo muito legal, um papo família. Você sabe, Cris, que a gente poderia colocar, de repente, dentro desse teu programa, agregar assim, uma escola para a família? É interessante, né? Porque assim... E trazer convidados. Claro, e pra gente conversar, sabe aquela coisa assim, da gente bater um bate-papo e você participar, você que tá aí, você mandando questões. Eu acho que sim. Gente, eu gostaria que vocês falassem disso. E nessa escola da família, né, a gente pode trazer gente ligada à religião, à saúde, a vários outros temas, para bater um papo, às vezes para dar uma luz aonde está precisando para alguns casais aí. Né? Mas vamos voltar lá na pergunta na pergunta não, né? No exemplo que chegou no programa da carência afetiva, né? Às vezes você tem um relacionamento muito bom por alguns anos, de repente esse relacionamento termina e você não tem mais contato. Aí o cidadão lá, né, encostou a boca na marca de batom da xícara da amiga para ele tentar lembrar do gosto. Poxa, mas que frustrante isso tudo, que doloroso que deve estar sendo para ele. É triste, né? Daí você vê assim, a que ponto chega o nível de sofrimento. Porque se você olhar para essa situação, vamos dizer assim, com um olhar mais clínico, você vai ver assim, é uma situação de muito sofrimento. E Cris, detalhe, né? É um amigo que, claro, eu não vou abrir aqui, mas ele já está numa idade assim, quase 60. Ele não vai mais conseguir namorar. Ele já se coloca numa situação de não ir atrás de uma nova namorada ou de terminar o relacionamento. Como que você volta a ter um relacionamento sadio dentro da tua casa, então? Aí é que tá, né? Quando você começou a dar esse exemplo, eu pensei, essa pessoa ela já não se vê fora desse casamento. Então existe um amor ali, existe da parte dele, né? Algo assim que ele gostaria. Então existe desejo, gente. Desejo no sentido de que ele queria que aquela família desse certo. Que aquela família fosse diferente. Então, às vezes as pessoas chegam nessa idade, elas começam já a pensar na finitude. Nossa, eu estou caminhando e mais tantos anos eu tenho isso. Então não está afim de sair para a galera, não está afim, sabe, de buscar outras coisas.
E aí você vê que essa pessoa precisa de ajuda. Porque isso que hoje ele sentiu essa carência, isso pode levar a uma depressão, isso pode levar a um quadro. Tem muita gente que não presta atenção, mas a depressão é muito séria, né? A depressão é séria. E às vezes, né, as pessoas pensam em depressão, é só quem está tristezinho ali, que não come direito, que não dorme. Não, gente. A pior depressão, Luciano, é aquela que a pessoa fica agressiva. A pessoa começa a brigar com todo mundo. Sabe aquela coisa de que, meu Deus, fulano está ficando insuportável. Às vezes fulano está extremamente depressivo. E aí ele precisa de muita ajuda. E precisa de ajuda. E aí eu acho que assim, os familiares têm que ligar esse sinal de alerta, os amigos. E, pô, daí você é amigo, em vez de você dar pitaco lá e dar pitaco errado, ô fulano, vai procurar ajuda que você não está bem. Sim. Aí é um amigo de verdade, né? Sim. Por causa que assim, aí a pessoa vai conseguir talvez ter um norte no meio de tudo isso. Porque esse comportamento que essa pessoa emitiu é um comportamento de que ele não vê mais luz no fim do túnel. Entendeu? É como se não tivesse mais nenhuma alternativa. Então ele está totalmente fechado. Então tem que entrar uma outra energia, tem que entrar algo novo para trazer essa pessoa de volta e daí, quem sabe, reconstituir tudo isso. Tudo isso que a gente está falando, então eu acho que para 2026 vamos colocar esse quadro, uma escola para a família. Vamos. Independente da idade, né? Então a gente pode dar a gente não, né? Dona Cris, apresentadora aí, bons conselhos para quem está começando o namoro lá, muito jovem, e para aquele jovem de 60, 70 anos que de repente não tá legal o casamento mais. E até falando, né? Ele falou a Dona Cris, mas eu acho que é muito interessante, talvez esse quadro a gente fazer junto. Bater um papo. Sempre trazer outros amigos. O Luciano traz isso muito bem e eu acho que daí dá pra gente fazer grandes coisas. Mas sabe o que acontece, Cris? Às vezes eu tô aqui na produtora e a galera entra em contato, porque está assistindo e muitas vezes são pessoas que eu não conheço. Sim. Mas daí ele conta todo o problema dele lá para que eu possa resumir e trazer para ti. Então eu fico como interlocutor e daí nas minhas dúvidas você vai melhorando a pergunta. Uma das perguntas que fizeram eu acho bem pertinente porque a gente falou às vezes da ajuda ou não dos amigos. Quando você tem muita amizade com o psicólogo, é legal você procurar esse psicólogo que você tem amizade ou é bacana esse profissional não te conhecer muito bem, Cris? Já me perguntaram isso. Tá, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E só que assim, gente, vai ter profissionais e profissionais. O que é interessante? Que você sinta esse distanciamento, o profissional vai fazer isso. Ele vai, no consultório, ele vai ser teu terapeuta, teu analista. Ele vai separar a amizade. Teu psicólogo. Fora dali, vocês vão ser amigos. Mas isso vai partir muito do profissional. Vou te dar até um exemplo bem interessante. Então, eu fiquei anos, né, na panificadora e quando eu estava com o meu consultório, era muito interessante que às vezes eu estava atendendo na panificadora no caixa. Você tem que voltar pro consultório. Não, e daí meus pacientes chegavam, que tinham comprado as coisas, e eu achava aquilo o máximo, gente. Porque aí eles olhavam para mim e ali eu era a Cris da padaria. Sabe, ficava nítido dele. Ah, Cris, quero mais aquilo ali, e Cris cobra isso de mim. Não misturavam as coisas? Nada, eu era uma pessoa, me encontrava na rua, oi, tal. E eu já estava imaginando que chegava lá no caixa e ficava tendo uma terapia ali. Não, então assim, não, separava nunca, tudo. Nenhum paciente meu chegou no caixa e falou assim, ai, Cris, quero te contar isso. Sabe? Então eu acho que a gente precisa fazer. Certo. Sabe? Acho que isso assim, o meu papel agora é esse, né? Mas isso também é da pessoa. Agora, se você tem um amigo e que daí você não vai se sentir à vontade de falar, é uma escolha sua. É uma escolha. Eu acho que vai ficar muito legal. Nós vamos voltar com os programas de auditório. A gente vai levar aí universitários, pré-universitários, adolescentes e a gente tem esse bate-papo com eles. Isso é legal. Porque é rico, né? É rico. E daí eles vão colocar as dúvidas deles também. Ô, Cris, obrigado, viu? Imagina. Esse estilo de programa mais conversado assim, agora ele vai ser constante dentro da nossa programação. Obrigada eu pelo convite. Se Deus quiser, a gente vai conversar muito nesse ano de 2026. Amém, né?